Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espaço Educacional Integrar. E hoje nós vamos dar início a uma nova matéria. Vamos trabalhar com potenciação. Pessoal, o que é potenciação? Potenciação nada mais é do que várias multiplicações de um mesmo número, certo? Olha só, a gente costuma adotar essa convenção, uma fórmula para você entender. Então a gente diz que A, que vai ser o nosso número, que é a base, elevado a um expoente n, vai ser o a multiplicado n vezes. Olha só, se eu tiver, por exemplo, o número 2 elevado ao cubo, tá? O cubo é a terceira potência. Isso é importante salientar, tá? Nós temos apenas dois nomes que a gente precisa gravar para entender um problema matemático de potenciação. Quando a gente eleva um número à segunda potência, nós chamamos ele de o número elevado ao quadrado. E quando nós elevamos um número à terceira potência, nós elevamos ao cubo, tá? Então, normalmente num problema matemático, ou quem formula, quem faz ali o problema, costuma colocar cubo e quadrado, e não a segunda potência e terceira. A partir da quarta em diante, aí nós vamos falar quarta potência, quinta potência, tá? E o zero, quando tiver um número elevado a zero, significa potência nula, tá bom, pessoal? Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, o 2 elevado ao cubo, que é o 2 elevado à terceira potência, eu vou multiplicar o 2, tá? Então, olha só, o número grande, que é a minha base, é quem está sendo multiplicado. Quantas vezes ele vai aparecer na multiplicação? O número de vezes que tem no expoente. Então, o 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o 2, 3 vezes. Temos que tomar cuidado, porque muita gente erra pensando que é 2 vezes 3. Então, não é 2 vezes 3, é o 2 sendo multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso, tá, pessoal, é a potenciação. Então, nós temos algumas regrinhas aí que vão ajudar você a entender melhor. Por exemplo, tá? O número 1, ele sempre vai ser 1, independente do expoente que você elevar ele, tá? Então, olha só, quanto que é 1 vezes 1, que seria o 1 elevado ao quadrado? É 1. E se multiplicar por 1 de novo? É 1. Então, você pode elevar o número 1 à milésima potência, que o resultado vai continuar sendo 1, tá bom, pessoal? Outra coisa, o zero, tá? Qualquer número que for elevado à potência nula, o resultado vai ser 1 também, tá? Isso é muito importante, isso é uma questão aí que o pessoal costuma cobrar em provas, em concursos públicos, enfim, tá bom? A base zero, tá? Quando você tem um número, a base zero, ele tem uma situação específica. O zero elevado à potência nula, o zero elevado a zero, costuma ser uma indeterminação, é uma questão que alguns matemáticos não chegaram num consenso. Então, vamos dizer assim, por regra, a gente costuma adotar que o zero elevado à potência zero também é 1. A partir da primeira potência, zero elevado à primeira potência, zero elevado à segunda potência, aí o resultado sempre vai ser zero, tá bom, pessoal? Outra coisa que nós temos que cuidar, quando a gente tem uma base negativa, por exemplo, se eu tiver o menos 2, tá? Elevado a uma expoente par, o resultado sempre vai ser um número par. Quando for uma base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Por que isso? Olha só, acompanha comigo. Se eu tiver o menos 2 elevado ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2, pessoal? Esquecendo o sinal, 2 vezes 2 é 4. E por que o resultado é positivo? Porque menos com menos dá mais, é uma regra de sinal. Agora acompanha comigo quando o expoente é ímpar. Eu tenho menos 3 elevado ao cubo. Então eu vou ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo. Menos com menos dá mais. Só que quando eu multiplicar o 9 por menos 3 novamente, aí o sinal positivo com o negativo, ele volta a ser negativo, Mais com menos, o resultado é menos. Então seria menos 27. Então você pode cuidar. Base negativa, expoente par, resultado par. Base negativa, expoente ímpar, resultado vai ser negativo, tá, galera?
Outra coisa que é importante a gente salientar é quando a gente pegar, por exemplo, um expoente negativo. Então, olha só, o expoente negativo, o que ele faz com a nossa base? Ele inverte, tá? Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a menos 1, o que eu vou fazer? Pessoal, todo número é como se ele estivesse sobre 1, certo? Apesar de não aparecer, né, o meu 3 aqui é como se ele estivesse sobre 1. Por quê? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, quando eu tenho que inverter essa base, eu vou botar quem está em cima para baixo, né? E quem está embaixo para cima. Ou seja, eu vou inverter o numerador com o denominador da fração. Então, 3 invertido fica 1/3. Tá, pessoal? Então, o que eu faço no expoente negativo? Eu inverto a base, mantenho daí o meu expoente, mas de forma positiva. Então, 3 na menos 1 é o mesmo que 1/3 elevado à primeira potência. Olha, por exemplo, no caso 3 elevado a menos 2. Ó, eu vou inverter o 3, fica 1/3, e agora eu vou multiplicá-lo 2 vezes. Então, 3 na menos 2 é o mesmo que 1/3 vezes 1/3. O resultado vai dar 1/9, tá? Uma multiplicação de fração. Você multiplica quem está em cima por quem está em cima e quem está embaixo por quem está embaixo. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9, tá bom, pessoal? Outra coisa que é importante a gente salientar é quando a gente pegar um expoente fracionário, né? Quando o expoente for uma fração. O que isso significa? Quando o expoente for fração, pessoal, significa que é para você retirar a raiz quadrada, né? Desculpa, a raiz do número. Então, olha só, se eu tenho 2 elevado a meia potência, né? 1 sobre 2 é meio, o que eu vou fazer? Quem está embaixo é quem está fora da raiz e quem está em cima é quem está dentro. Neste caso aqui, pessoal, 2 elevado à potência meia seria a raiz quadrada de 2 elevado a 1, tá? Como 2 na 1 é o próprio 2, né? Qualquer número elevado à primeira potência é o próprio número. Então aqui seria a raiz quadrada de 2. Por que não está aparecendo o 2 aqui, pessoal? Isso daqui é uma convenção matemática. Você não precisa colocar aqui fora da raiz o 2 para saber que é uma raiz quadrada. Quando não tem nada ali, significa que é uma raiz quadrada. A partir da raiz cúbica, aí a gente representa com 3, com 4, enfim, tá bom? Olha o outro exemplo aqui, pessoal. 3 elevado a 2/3. Ó, quem está embaixo é quem está fora, quem está em cima é quem está dentro. Então, olha só, o 3 vem para cá e o 2 vai lá para dentro. Então, eu tenho 3, aqui eu errei, ó, desculpa. 3 elevado à segunda potência, né? Então, a raiz cúbica de 3 elevado à segunda potência. Eu terei 9, raiz cúbica de 9. Tá bom, pessoal? Próximo vídeo nós vamos trabalhar então com as propriedades da potência. O que isso vai nos ajudar? Vai ajudar você a fazer expressões numéricas que contenham várias potências, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like, né? Compartilhe aí com os colegas para que a gente possa atingir cada vez mais alunos e consigamos aí elucidar todas as dúvidas, tá bom? Um grande abraço, até mais!